Vamos a mais um vídeo no canal do YouTube, Dr. Luiz Francisco Reis. Espero que vocês estejam aproveitando. Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita antes da gente começar, vai lá, dá um like e ativa o sininho. Hoje a ideia é falar sobre terceiros molares. Como é um assunto bem extenso, eu resolvi dividir essa, não vamos chamar de aula, mas essa conversa, né, em 3 partes, ok? Nesse primeiro momento, esse primeiro slide, qual que é a ideia? É definir o que é um dente retido, diferente de um dente incluso. Todo mundo chama, terceiro molar, dente está incluso. A terminologia correta é dente retido. Vamos definir o que é um dente retido. E depois da definição, seguimos para o nosso planejamento. Então, quais as formas de diagnóstico desses dentes retidos? Trabalhar bastante a indicação desses dentes retidos, verificando necessidade e oportunidade, e só depois entrar na técnica. Aqui, eu queria fazer uma menção ao professor Clóvis Marzola, um dos meus mentores na cirurgia, falecido hoje, mas foi meu orientador da especialização, e em um de seus inúmeros livros ele define dente retido como aqueles que, uma vez chegada a época normal em que deveriam erupcionar, ficam encerrados parcial ou totalmente no interior do osso. Ou seja, tinha que, de acordo com a cronologia dentária, fazer a erupção, não fizeram. Isso caracteriza um dente retido. E ele segue com manutenção ou não da integridade do folículo pericoronário. E esse folículo que nós devemos obrigatoriamente remover junto com a remoção do dente quando isso estiver indicado. É super importante fazer a remoção total desse folículo pericoronário. Já mencionado aqui para vocês que o planejamento é de fundamental importância. Iniciamos o planejamento com o exame clínico. Então esse pacientinho veio para remoção dos terceiros molares. No primeiro exame panorâmico, já encontrei um dente 33 retido, o qual nem ele sabia, apesar de já ter passado por outros colegas, ele não sabia da existência desse dente 33 retidos. Então, primeiro momento, exame clínico. Segundo momento, exame por imagem, pode ser por uma radiografia periapical, uma radiografia panorâmica, e hoje a gente solicita muito a tomografia computadorizada. Mas quando solicitar a tomografia computadorizada? E por que solicitar esse exame muito mais preciso, porém também com o custo maior? Né? É importante? É. Sempre? Não. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Radiografia panorâmica. Dente 38, indicação de remoção. Muito bem. Próximo ao nervo alveolar inferior. Sim. Risco de parestesia? Sim. Paciente tem que estar ciente? Sim. Vou solicitar uma tomografia? Por quê? Se eu já sei que existe o risco, que está próximo e que há indicação de se fazer, então é polêmica essa questão de solicita ou não a tomografia. Nesse caso, eu não solicitei a tomografia. O paciente está ciente dos riscos, com a panorâmica ou com a tomografia. Não é porque eu vou ter a tomografia que eu me isento do risco de parestesia. Correto? Depois do procedimento, mensagem do WhatsApp recebida pelo paciente. Doutor, só para avisar, a anestesia já passou, pelo visto não tive parestesia. Ótimo. Aparentemente tudo normal. Muito obrigado. Nem se compara com a experiência que tive anterior. Então, é isso que precisa ter em mente. Nós não precisamos obrigatoriamente solicitar exames tomográficos para todos os casos de remoção de terceiros molares ou de dentes retidos. Existe a indicação para isso, ok? Eu acredito que a maior preocupação na remoção de um terceiro molar é o risco de parestesia. A proximidade das raízes desses dentes inferiores com o nervo alveolar inferior. Né?
Então, é importante o conhecimento anatômico, o conhecimento técnico para se diminuir, para se evitar e que o paciente conheça e saiba diferenciar uma parestesia de uma paralisia. Removendo esse dente, por exemplo, dente 48, com proximidades ao nervo alveolar inferior, risco de parestesia. Se porventura o paciente ficar com a parestesia, ele tem que saber o que é essa parestesia. Perda de sensibilidade. Não tem nada a ver com motricidade. O paciente vai estar sem sensibilidade. Vou repetir, sem sensibilidade. Mas a motricidade, a movimentação dos lábios é inalterada, não vai acontecer nada. Isso precisa ficar claro para o paciente. Solicitado aqui esse exame, né? Onde nós temos o... Deixa eu pegar uma canetinha aqui, vamos ver se consigo assinalar aqui para vocês. Isso. O dente 48, próximo e com indicação de remoção. Mesma coisa o dente 38, aqui a gente tem a tomografia mostrando o canal mandibular, onde está o nervo alveolar inferior, exprimido em ambos os lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, exprimidos pela essa raiz dentária. Então o risco é iminente. Mas é importante fazer a remoção? Sim. Nós temos aqui uma solução de continuidade, um risco de infecção, paciente jovem, depois vamos falar um pouquinho sobre indicações e idade. Tem que remover? Tem. Tem que cuidar? Sim. O paciente tem que estar ciente? Com certeza. Muitas vezes eu já recebo o paciente com o exame. Claro que é bonito, né? Ilustrativo. O paciente já percebe que essa linha vermelha está em contato com o terceiro molar que precisa ser removido, né? Aqui num outro exame dos outros cortes, em que a gente observa que o ápice do dente está em íntimo contato com o nervo alveolar inferior, né? Tanto do lado 48, lado direito, quanto do lado esquerdo, íntimo contato. Então, a tomografia solicitada vai mudar o planejamento? Não vai. Tá? Não vai. Então, é possível se fazer as extrações com radiografia panorâmica. Mas quer solicitar tomografia? Aqui um outro caso em que eu solicitei a tomografia para visualização de terceiros molares superiores e a proximidade com o seio maxilar. Além disso, nós tínhamos, né, nesse seio maxilar do lado direito, um quadro clássico de sinusite, um velamento quase que total desse seio maxilar direito. A imagem é clássica. Né? Um outro caso em que também solicitei a tomografia, tá? Que normalmente esse nervo alveolar vai estar por vestibular, nossa técnica não vai ser alterada, né? Mas é mais fácil de mostrar ao paciente, sim, um planejamento para quem está iniciando pode ser solicitado, com certeza, para fins legais também. Então, nesse primeiro momento, conversei com vocês aí sobre o diagnóstico, né? Que eu quero que fique claro que posso fazer com panorâmica? Posso. Posso solicitar tomografia? Posso. Mas quando? Vamos ter bom senso, ok? E aqui para finalizar, antes, isso aqui é para o próximo momento de encontro, que nós vamos falar sobre necessidade e oportunidade. Então, uma vez você diagnosticado, você tem que partir para a indicação, né? E uma frase muito interessante do Dalai Lama, em que ele fala assim: se puder, ajude os outros. Se não puder, pelo menos não lhe faça mal, tá? E aí, infelizmente, a gente tem uma radiografia, um corte tomográfico, em que o colega achou que poderia fazer a extração e, no fim, acabou
fazendo um mal maior, deixando as raízes espículas, fez uma osteotomia desnecessária, sem planejamento, e ainda pediu uma tomografia para ver a bobagem que fez. Né? Então, conheça seus limites. Conheça seus limites. Essa é a conclusão. Tenho condições de fazer? Ótimo. Não tenho, mas precisa fazer? Vou encaminhar. Né? Avalie as condições gerais da idade do paciente. Avalie, se autoavalie para ver se você tem conhecimento e habilidade de proceder a um tratamento como esse. Tá? Próximo momento, parte 2. Enquanto isso, está lá o nosso canal, Dr. Luiz Francisco Reis. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas informações e ativações. Abraço!